Bom dia, 7h59. Estamos aqui mais uma segunda-feira juntos. Você, eu, Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçõezinhos, ouvindo o que o Rei Salomão tem para nos dizer no dia de hoje. Vamos lá, esperando o pessoal entrar. Então, muito bom dia para quem está chegando agora. É uma alegria poder começar mais um dia aqui com vocês. Bom dia, Lenice, mais um dia juntas. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Então, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia lindo de sol, né? Estamos começando uma semana. Parece que vai ser uma semana de sol. Estou precisando. Então, e aqui estamos nesse espaço de sabedoria, de alma, né? Onde as palavras do Rei Salomão encontram vida dentro de cada um de nós. O tema de hoje é bem forte. Ele vai falar o que acontece quando a gente guarda demais, né? A gente guarda, não é só dinheiro que a gente guarda a mágoa, a gente guarda a raiva, a gente guarda um amor que a gente não tem coragem de expressar, palavras que a gente não disse. Bom dia, quem está chegando aí. E sem perceber, então, aquilo que a gente imaginou que fosse nos proteger, na verdade nos aprisiona. É isso que o Salomão vai nos falar hoje. Quando ele fala que tem um grave mal debaixo do sol. Então, se a gente for bem honesto, né? Quem nunca caiu nessa armadilha de querer segurar a vida nas mãos? A gente tenta. Então, hoje o convite de Salomão é para a gente olhar para isso com ternura e não com culpa. Bom dia quem entrou, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então vamos ao verso. Hoje nós estamos continuamos no capítulo 5 e vamos ler o verso 13, que diz assim: há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas guardadas para o próprio dono são sua própria desgraça. Lembra que isso é traduzido, essas palavras todas. E quando tem essas palavras muito fortes, eu fico um pouco com o pé atrás, porque é uma tradução. Eu estou pegando já em português a tradução, não o original. Então, mas é algo parecido com isso. Então, as riquezas guardadas para o próprio dono são sua própria desgraça. Então, do ponto de vista sistêmico, a gente aprende que tem o fluxo de dar e receber, ou receber e dar, né? Então, na visão do Hellinger, essa frase, né, esse verso, o que ele está falando, que a vida para de fluir quando o amor, o dinheiro, o reconhecimento, um muito obrigado, são retidos, não são ditos. Hellinger dizia assim: tudo o que é vivo precisa circular. O amor que não se doa, o dinheiro que não se move e a sabedoria que não é compartilhada, tudo isso apodrece dentro de nós. Isso é Hellinger. Então, nós estamos aqui lendo os ensinamentos do Rei Salomão. E a gente precisa compartilhar, isso o tempo inteiro eu falo, precisa compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, para ele não ficar preso dentro da gente. Deixa fluir esse conhecimento para mais pessoas, né? Senão vai apodrecer dentro da gente. Tem muitos casos de grandes empresários, né, que tem muito sucesso, mas vive angustiado, né? Eu conheço. Quanto mais sucesso, mais angústia. Se você for olhar o campo, ele provavelmente está honrando algum antepassado
carregando um juramento inconsciente, né? Nunca vou ser como alguém lá, que a gente não sabe quem. Eu não estou fazendo a constelação, estou aqui imaginando, né? Parece que a pessoa tenta provar o contrário, mas fica presa na lealdade, no sentimento de eu vou fazer igual a você, ou vou fazer melhor que você, eu vou fazer no seu lugar. Isso é tudo inconsciente, né? Você dê a luz que de repente o sol passou uma nuvem na frente, daí fica escuro. Então, Hellinger dizia assim que muitas vezes por trás de alguém que acumula muito existe uma culpa por ter sobrevivido, existe uma culpa por ter tido sucesso, que foi adiante, que teve mais, né? Então, aí é como se fosse uma penitência disfarçada, né? E aí o Hellinger diz assim: a exclusão é o início da pobreza, a inclusão é o início da abundância. Então, sempre que a gente vai tratar de abundância, a gente tem que ver quem foi excluído e que precisa ser incluído. Eu vou contar para vocês um caso, mas mais para frente, né? Deixa eu desenvolver esse pensamento. Então, quando a riqueza não é tratada como um vínculo, como uma possibilidade de vínculo, né? Ela vira um muro, nos separa das pessoas. É o que Salomão chama de desgraça. Quando o dinheiro vira substituto do afeto, por exemplo, né? Eu não tenho tempo de te dar afeto, então eu te dou o dinheiro. Compra, pode fazer o que você quiser, contanto que você não me amole, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Isso não é olhar para o outro, né? Isso é excluir o outro. Então, vira desgraça, como diz Salomão. Na visão filosófica, eu achei mudei de filósofos essa semana, vou para Erich Fromm e Emmanuel Levinas. Erich Fromm foi um filósofo, ele era psicanalista alemão, discípulo de Freud, mas com o coração mais voltado para a ética, para o amor, né? Então, ele dizia o seguinte, Erich Fromm, que a sociedade moderna, ela adoeceu por confundir o ter com o ser. Eu já vi isso tanto, eu imagino que vocês também. Confundir o ter com o ser. Em vez de viver, as pessoas passaram a acumular coisas, né? Poder, dinheiro. Então, para ele, Erich Fromm, a verdadeira riqueza estava no amor maduro. O que é o amor maduro? É aquele amor que dá sem ter medo de perder. Olha que bonito. O amor que dá sem ter medo de perder. Não precisa me dar de volta. Eu tenho, eu dou. É o que o Salomão está fazendo com a gente, né? Eu acho que é perfeito para esse verso do Salomão de hoje, porque ele fala do apego, do vazio, que vem depois do acúmulo. E também ele fala da cura, quando o amor volta a fluir dentro do sistema, né? Então, Erich Fromm dizia que esse é o grande drama do nosso tempo, a ilusão de que ter substitui o ser. Para ele, o homem moderno se tornou um acumulador, não só de bens, mas de emoções. Poucos expressam emoções, mesmo ideias. Então, acumula mil ideias, mil emoções que não expressa, né? E aí perde a capacidade de viver aquilo que está acontecendo naquele momento, de viver aquele instante. Ele tem um livro que chama-se Ter ou Ser. Ele escreve: a cobiça é um poço sem fundo, quanto mais se tem, mais se deseja. Então, o que o Salomão dizia nisso, Salomão fala da vaidade, o livro dele inteirinho até agora, nós estamos no capítulo 5, mas o que ele está falando o tempo inteiro, que tudo é vaidade, né? O homem tentando possuir
que na realidade devia fluir na natureza. A gente quer reter aquilo que devia fluir. Tem que fluir, as coisas têm que fluir, as emoções, os sentimentos. Mesmo a raiva, às vezes justa, por alguma razão justa, tem que soltar. Libera, let it go, como dizia o desenho animado lá. O outro filósofo que eu achei chama-se Emmanuel Levinas, morreu em 1995. Eu ia dizer nesse século, mas não é século passado também, né? Ele é um filósofo judeu lituano-francês, né? Ele nasceu na Lituânia, mas viveu na França. Ele é ligado à ideia da nossa responsabilidade pelo outro, né? Então, para ele, Levinas, a ética nasce quando eu olho no rosto de quem está na minha frente, né? Quando eu olho para a humanidade daquela pessoa que está ali na minha frente, né? Então, ele diz que tudo aquilo que é vivido só para mim, só eu, é vazio, né? Então, que a verdadeira riqueza está nesse encontro e no cuidado de um pelo outro. Bonito, né? Ele tem um olhar mais espiritual, mais profundo, mais compassivo. Combina lindamente com a abordagem sistêmica, né? Com essa ideia de vínculo que a sistêmica traz. Então, repetindo aqui, para ele a verdadeira riqueza é o encontro com o outro. O rosto do outro tem que despertar em mim uma responsabilidade essencial, a minha humanidade, né? Então, quando a gente vive só pro acúmulo, para eu ter, para mim, na verdade, ele diz que a gente vive num deserto ético. Pesado, né? Porque aí a gente mata o entre, eu e você, eu e quem, né? A vida sem o entre murcha. Então, as riquezas guardadas para o próprio dono são uma forma de esquecimento de que tem outros em volta, né? E aí, quando eu esqueço que tem outros em volta, eu acabo esquecendo de mim mesmo. Isso foi um dos motivos de eu estar aqui todos os dias lendo o livro de Eclesiastes, porque eu queria estudar, eu queria aprender com o rei Salomão mesmo. E daí eu não queria fazer só para mim, porque até não sei se eu daria continuidade. Hoje é o dia 101, estamos há 101 dias juntos, lendo. E é maravilhoso quando eu posso falar com vocês, conversar com vocês, vocês trazem a percepção de vocês daquilo que está sendo lido naquele dia, a gente troca. É isso que é fantástico, né? Na literatura também eu achei dois escritores que eu gosto muito. Um é o Graciliano Ramos, que eu tinha que ler na escola, no ginásio, mas que eu fui descobrir quando eu fui mãe, e meus filhos tiveram que ler. Daí eu fui acompanhá-los e aí eu já tinha mais maturidade para entender, né? E outro que eu aprendi também, que eu conheci já madura, né? Meus filhos já tinham até saído de casa, é a Clarice Lispector, que é uma escritora fantástica, maravilhosa. Então, eu achei nos dois, eu fiquei super contente. Então, Graciliano Ramos tem um livro que chama São Bernardo, um curto, né? É a história de sempre, um homem que constrói um império às custas da própria alma, né? Ele acumula terras, ele acumula poder, acumula respeito, mas o amor de Madalena, que era quem ele queria, ele perde, né? Então, não é que sempre que você acumula, é porque ele não compartilha. O importante é o seguinte, o ruim não é você ter, o ruim é você não deixar fluir esse ter. Se acumula com medo de não ter mais tarde, né? Então, esse acumular, não deixar fluir, é que é ruim, segundo Salomão, né? Esse romance do Graciliano é quase uma constelação. O dinheiro ali serve para esconder o medo, a pobreza que ele viveu antes, né? A culpa pelos antepassados que não tiveram nada. No livro da Clarice, A Paixão segundo GH, o livrinho maravilhoso, né?
ela fala desse mesmo movimento, mas ao contrário, né? A personagem perde tudo. A empregada vai embora, ela perde tudo, né? Então, ela perde o luxo, perde a própria identidade nesse processo, perde o controle sobre tudo que está acontecendo em volta, mas aí ela descobre algo muito verdadeiro. A Clarice escreve assim: perder-se também é caminho. Perder-se também é caminho. Incrível, né? Nesse sentido, a pobreza, na Paixão Segundo GH, o livro dela, ela mostra quando você perde tudo, é o início de uma alma livre. É para pensar muito, né? Tem um filme também muito bonito, argentino, chama, vocês podem ver, recomendo. O Segredo dos Seus Olhos, com Ricardo Darín. Muito bom. Ele tem o papel de um investigador. Ele passa anos obcecado por um crime antigo que não foi, quer dizer, foi arquivado, ele desarquiva e vai atrás. Então ele obcecado, anos indo atrás dessa história. E também tem uma mulher que ele ama nesse meio caminho, mas como essa obsessão é maior, ele não se declara, ele não tem coragem de assumir esse amor por essa mulher, né? E era onde estava a verdadeira riqueza da vida dele, estava nesse encontro com essa mulher. Mas ele guardou para si o amor trancado na gaveta do medo, né? Anos depois, no final do filme, ele descobre o que ele perdeu, né? Com esse silêncio. E essa é a metáfora perfeita para aquilo que o rei Salomão chama de grave mal. Que é aquilo que a gente guarda, meu, se volta contra nós. Também tem Jean-Paul Sartre. Hoje achei muita coisa. A náusea. Ele fala de um homem que acumula experiências, leituras, acho que ele está falando dele mesmo, que acumula experiências, acumula leituras, acumula ideias, e mesmo assim ele se sente vazio. Ele diz assim: estar cheio de si é estar vazio do mundo. Talvez seja isso que o Salomão está querendo nos dizer, né? É o que ele viu debaixo do sol. Alguém que não confia nesse fluxo da vida, do dar e receber, ou do receber e do dar. Um é depois do outro. Se você não confiar nisso, é o que ele fala que é uma desgraça, né? Eu tive uma vez um outro caso de um rapaz que acho que foi o pai que ele herdou muito dinheiro do pai. E aí, não me lembro como foi que ele herdou. Muito dinheiro. E ele torrou o dinheiro. Então, um dinheiro, ele comprou, assim, ao contrário. Desperdiçou, comprou um monte de besteira, jogos. Até que ele veio me procurar quando já estava no final, né? Quando a gente abriu a constelação, quando a gente abriu para olhar o campo, a gente viu que aquele dinheiro do pai, ele tinha tido um sócio que não tinha sido reconhecido, tinha sido explorado pelo pai, e esse sócio tinha morrido na miséria. Então, o filho, por lealdade a esse sócio que foi enganado, estava tentando restabelecer o equilíbrio, perdendo todo aquele dinheiro que o pai tinha ganho. Sistêmico, nossa, é incrível a sistêmica, né? Então, Heidegger diz: a busca que a alma busca compensar aquilo que foi injusto. Então, quando esse dinheiro nasce do desequilíbrio,
ele volta para restabelecer a ordem. Hellinger nos dá bem o caminho, né? A abundância e a escassez caminham juntos, depende de como a gente lida com aquilo que a gente tem. Se a gente libera, deixa o fluxo fluir. Se a gente inclui, flui. Se a gente exclui e guarda só para si, a escassez vem e toma conta, né? E fica... É isso. Gente, falei muito hoje. Perguntas. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos falar comigo. Oi, tem muitas amigas queridas aqui comigo hoje. Helenice disse que leu O que você leu, Helenice? Graciliano na escola? Oi, Débora. Oi, Luciana. Oi, Vilma. Oi, Dri. Ínia. Bom dia, Helenice. Já falei bom dia para ela assim que ela entrou. Bom dia, bom dia. Então, as perguntas para hoje são: será que há algo em mim que eu estou guardando demais? O que será que eu estou guardando? Que parte de minha precisa voltar a circular? Será que alguém do meu sistema não pôde, por algum motivo, desfrutar? E aí eu, por lealdade, também não me dou o direito de desfrutar? Né? Muitas vezes eu me vejo assim. Será que é aquilo que a gente chama de prudência? Muitas vezes pode ser medo. Tem alguém mandando foguinho, coraçãozinho, manda mais. Escreve na live qualquer palavra, eu gosto, eu quero, qualquer coisa, porque isso faz o Instagram entregar essa live para mais pessoas. E como sempre, eu peço para vocês convidarem vamos circular esse conhecimento do Rei Salomão por mais pessoas. É o nosso equilíbrio de estar recebendo e poder compartilhar aquilo que a gente está recebendo, não é mesmo? Então, e também tem não sei se quem está aqui, todo mundo está no grupo do WhatsApp, mas se não, você pode entrar, clica aqui no link, ensina para as pessoas. Tem lá o grupo, o Rei Salomão cá entre nós. Todo dia eu faço a transcrição da live. Então, assim que eu terminar, já vou transcrever. Então, vamos repetir em voz alta, se a gente puder, onde a gente está. Vamos nos abrir. Então, diz assim: eu abro espaço para que a vida circule através de mim. Eu abro espaço para que a vida circule através de mim. Obrigada, Débora. Você lê todo dia. Que bom. Fico feliz de ter você comigo. Muito feliz. Muito feliz. Então, vamos abrir espaço dentro do nosso coração para que a vida circule através da gente, que a gente possa fazer parte dessa corrente da vida, né? Vamos para a nossa meditação final, então. Fechando os olhos. Solta o ar. Respira. Imagine que você está de pé diante de um rio. E na tua mão você está segurando uma pedra. Que essa pedra representa a sua riqueza. Aquilo que você tem medo de soltar. Então, eu convido você para olhar para essa pedra com amor. E vamos agradecer o que essa pedra, essa riqueza representa. Segurança, ela representa história, ela representa proteção, né? Tudo isso ela representa, mas ela pertence ao rio. Então, com muita delicadeza e muita doçura, eu coloco a pedra de volta no rio. E aí a gente olha e vê que a pedra não some, ela continua lá no rio. Ela só está junto com a água do rio, que está fluindo junto com ela. Então a vida é isso. A gente solta, aquilo que a gente solta continua existindo.
só que em outro fluxo. Então vamos respirar fundo. Vamos dizer, se puder dizer alto, ótimo, se não, no silêncio do seu coração. O que é meu permanece. Diz assim, o que é meu permanece. O que não é meu, eu deixo ir com gratidão. O que é meu permanece. O que não é meu, eu deixo ir com gratidão. Eu confio no movimento da vida. Eu confio no movimento da vida. Vamos ficar em silêncio um minutinho, sentindo o som do rio dentro da gente. É isso aí por hoje, gente. Me estendi um pouquinho. Vamos com a frase: a abundância, a verdadeira abundância não se guarda, se compartilha. Vamos compartilhar a nossa abundância. Um dia maravilhoso, o sol nascendo, esquentando o nosso corpo, a nossa alma. Nos vemos amanhã às 7h59. Bom dia para todos vocês.